Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aproximando Ideias. A gente fala de inovação, fala de empreendedorismo e hoje vamos falar de liderança. Tivemos um insight e resolvemos trazer um campeão olímpico para falar tudo sobre coach, liderança, desafio profissional, desafio pessoal. É o grande André Heller, seja bem-vindo. Andrezão, né? O cara tem 2 metros de altura? 2 metros. 2 metros de altura. Cara, você teve 2 convenções aqui com a gente na Vivo. E eu tive o insight de trazer você aqui porque é um ano olímpico. A gente fala de desafios profissionais e desafios pessoais. Eu acho que tem muito a relação com a vida esportiva, né? E você começou, não sei se todo mundo sabe, mas você começou no vôlei aos 14 anos. Mas antes de começar no vôlei aos 14 anos, você tentou outros esportes por N motivos. Você poderia dar um pouquinho da introdução? Como é que você entrou no esporte? Como é que você chegou no vôlei? Primeiro, é um prazer estar aqui contigo. Sempre muito bom estar próximo de vocês. Olha, essa história é muito interessante, né? Porque todo mundo acha que eu comecei no esporte porque eu tinha um talento. Uma habilidade. Mas, na verdade, foi muito pelo contrário, né? Eu comecei no esporte em função de uma doença crônica respiratória. Eu sou asmático e assim sempre serei. Em função da asma que me tirava muito da escola, sobretudo no inverno. Eu sou gaúcho, então o inverno no Rio Grande do Sul é muito rigoroso, então a asma acabava me tirando da sala de aula. E como eu estudava sob um regime de bolsa integral, eu não podia faltar tantas vezes, porque estava no nosso contrato, digamos assim, da bolsa integral. E aí, cansados literalmente de remediar, até porque não tínhamos recursos financeiros para comprar, né, ou arcar com um ótimo tratamento para asma, os meus pais foram buscar no esporte uma maneira de melhorar minha capacidade respiratória. Aí o pediatra, como é normal, e é muito bem indicado, inclusive, indicou a natação. E aí minha mãe, graças à habilidade da minha mãe, eu consegui 1 mês assim, de aulas gratuitas numa escola de natação, mas eu descobri que eu afundava na piscina, era alérgico ao cloro e tinha todas as ites que um gaúcho pode ter, rinite, sinusite e por aí vai. E aí não deu certo a natação porque as crises pioraram, as crises de asma. Por um golpe do destino na escola onde eu estudava, eu tinha que escolher um esporte por semestre. Aí eu escolhi me empurraram para o basquete porque eu era um pouco mais alto do que os jovens da minha idade. E aí era muito comum isso, não? É mais alto, vai pro basquete. E eu também achei que, de repente, o basquete era uma possibilidade, mas a esperança durou até a primeira aula, que me escolheram para fazer parte de um time. A partir da segunda aula não me escolheram mais, porque eu não tinha habilidade motora nenhuma, eu era, de fato, muito descoordenado. Eu não tinha repertório motor. Aí fui para o atletismo, aprendi algumas coisas no atletismo, mas meus olhos brilhavam pelo vôlei, porque o meu pai foi atleta de vôlei, meu pai foi técnico, mas um outro vôlei, né? Um vôlei muito antigo, né? Que se podia bloquear o saque, por aí vai, era muito amador. E eu, na ilusão de que eu tinha o vôlei no sangue, porque meu pai tinha sido atleta, achei que eu aprenderia de maneira fácil, né? E aí tentei entrar pro time da escola, não da educação física. Educação física eu já fazia, mas o time da escola onde estavam os mais talentosos. Para participar de competição. Exatamente. Eu tentei entrar para esse time e aí eu não passei no teste. E o professor, o técnico, me indicou uma outra atividade, nem me indicou um outro esporte. Porque, de fato, não tinha repertório motor. E eu fiquei chateado, frustrado, muito triste, mas era a minha realidade. Mas, de novo, por um golpe do destino, 4 amigos do bairro onde eu morava passaram na minha casa e me falaram que havia um teste num clube para o voleibol também. Eu me neguei a ir no primeiro momento. Eu pensei, poxa, eu não passei na escola, vou passar no clube, impossível. Mas eles acabaram me convencendo, dizendo que era um clube social. Eu nunca tinha entrado num clube social. Então eu falei, poxa, pelo menos vou conhecer um clube. E aí eu fiz o teste e passei. Nem acreditei, eu achei que era pegadinha. Mas depois me explicaram que pelo meu tamanho e pela capacidade que eles enxergaram em mim, eu passei no teste, né? E começaram a falar para mim que eu tinha um talento. Eu não sabia naquele momento que era talento. Eu escutava talento algumas vezes, mas quando eu tentava fazer alguma coisa rápido, aí falava para mim, André, tá lento, vai, mas era assim que eu entendia sobre talento. Aí eu pedi que os professores me explicassem
que o talento, na visão deles, era como se fosse um potencial. Era só um potencial, não era promessa. Uhum. Então eu tinha que desenvolver, eu precisava trabalhar no entorno desse potencial para ele se transformar em força. E foi isso que eu fiz. Eu descobri que talvez até meu diferencial competitivo naquela idade, e depois passou a ser minha vantagem competitiva ao longo da minha carreira seria a vontade de me capacitar de maneira continuada. Isso aconteceu, esse potencial se tornou realidade, eu me tornei um bom atleta do vôlei, mas sempre entendendo que o aprendizado contínuo seria a direção mais eficiente da minha carreira. Isso foi com 14 anos. 14. E aí, quando você chegou com 14 anos e entrou na equipe, com certeza você encontrou atletas que tinham começado na infância. Quando você estava Sim, tentando sem natação, estava testando basquete, já tinha gente no vôlei. Quando você chegou nesse mundo novo, qual foi o teu pensamento? Você acreditou que daria certo? Você recuou? Qual foi o teu insight ali? Eu quando Porque você se logo, intimida, né? Você vê as sem pessoas muito dúvida, melhores do que você pode desistir no primeiro momento. Você não desistiu, você foi. não, quando eu comecei no clube, todos os outros atletas que estavam ali no clube eram infinitamente melhores do que eu. Uhum, Mas quando eu realmente entendi que existia dentro de mim um talento, uhum, que eu tinha esse potencial, eu entendi também que era questão de tempo para eu transformar esse potencial em realidade. E aí, nesse momento, também entendi que só dependia de mim, uhum. do meu trabalho, da minha dedicação, do meu comprometimento, do meu engajamento. E aí eu te falo, Gabriel, com muita tranquilidade, eu vi nessa trajetória toda muitos profissionais infinitamente mais talentosos do que eu ficarem no meio do E caminho. por quê? Falta de trabalho. O trabalho, sem dúvida, é muito mais importante que o talento. Talento mais esforço, né? Mais Sem trabalho. dúvida. Sem dúvida, né? Então eu descobri de novo que o talento era só um potencial. Uhum, Esse talento, para se tornar realidade, eu precisava de tempo investido, dedicação e uma vontade de me capacitar de maneira continuada. Ou seja, aquisição permanente de novos conhecimentos, aprendizados, habilidades e competências. O tempo inteiro. uhum, O vôlei é um esporte muito dinâmico e precisa que você se torne melhor a cada dia. uhum. Você faz isso por você, para você. O atleta faz isso treinando, Um pouquinho, treinando diariamente. todos os dias. Agora, nesse processo de treinamento, você vai errar e muito, e muito. O erro, aliás, o vôlei é um esporte de não erro, né? O time que errar menos leva. vence. O erro te concede lições que o acerto não concede. Então, desenvolver essa capacidade também de entender o erro. Primeiro, você precisa olhar para dentro de você. Você olha para o espelho primeiro. Uhum, O que eu estou errando, o que eu posso fazer melhor. E aí você ajusta a rota e tenta de novo. Não tem dúvida. Aquela frase que se tornou um clichê, mas é a pura verdade, né? O vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. É clichê, mas é a pura verdade. Você tem que o tempo todo tentar. É assim que realmente você, em algum momento, você vai conquistar a medalha que você deseja, o objetivo, a meta, o sonho, e você vai melhorar. E quando é que você viu que, quando você começou aos 14, não sei, tá, tô chutando aqui, você não começou aos 14 e falou assim, vou ser um atleta olímpico e vou chegar na seleção brasileira de vôlei. Eu acho que você foi indo, que nem você falou, aos poucos, diariamente, você falou, pô, acho que dá. Eu acho que naquele momento que você sentiu que teve aquele momento, pô, dá pra eu chegar na seleção brasileira e chegar na seleção olímpica. Legal. Quando eu comecei em 1990, 1992, o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro em esportes coletivos com o Com o voleibol. voleibol. A geração do Maurício, do Sim, Tandy, do Tandy. Giovanni, do Paulão, do Carlão e por aí vai. Eu assisti, eu lembro como se fosse hoje, essa vitória, esse título do sofá da minha casa, em meio a uma crise de asma. Terminou o jogo, seleção comemorando, eu lembro muito bem de falar para minha mãe, eu vou ser campeão olímpico. Que legal. Obviamente que naquela época foi muito mais para agradar a minha mãe do que por convicção. E a minha mãe, eu lembro de a minha mãe ter muita preocupação, assim, poxa vida, meu filho. E eu tinha esse sonho de fato, Gabriel. Mas esse sonho, assim, e hoje eu vejo, obviamente, por uma perspectiva mais consciente, mais tranquila, mais lúcida, né?
o sonho me manteve no caminho, mas o que realmente me fez um atleta profissional e fez com que eu alcançasse meus sonhos, minhas metas e meus objetivos foi a rotina. Foi a rotina. Então, eu quero ser campeão olímpico, era meu sonho. Show. Mas esse sonho estava muito longe, muito longe. Ótimo, a gente precisa ter objetivo, tem que traçar objetivo, meta, sonho e por aí vai. Mas é o dia a dia. É cada passinho. Pequenas né? vitórias. Cada passinho, né? São os passos que fazem o caminho, diz o Mário Quintana, né? Esses passos são muito importantes, porque é o dia a dia. E você pensar no passo a passo do dia a dia te garante que você viva aquele passo, aquele dia de maneira plena. E isso é muito importante, porque não adiantava eu chegar para um treino e mirar, ó, eu quero ser campeão olímpico, se eu não estiver plenamente presente. Então, a presença plena, ela foi sempre muito importante para mim. Então, eu estou, hoje, é agora o treino que eu tenho, é a atividade que eu tenho, então eu estou aqui agora. 100% presente. Isso é muito importante para mim. Então, quando eu estou aqui hoje contigo, eu estou 100% presente. Quando eu estou com os meus filhos, eu estou 100% presente com eles. Eu não estou preocupado com as notificações do celular. É muito difícil, E é muito difícil, porque isso eu te confesso que hoje eu não sou nem um especialista, eu não sou médico, mas isso também garante saúde mental, né? Esse excesso de futuro, de você ser sempre movido a meta, objetivo, sonho, que são muito importantes, mas muita atenção para você não perder a conexão com o presente, porque, na verdade, o futuro você está construindo agora. É agora, e por mais clichê que pareça, ou mais conversinha motivacional que pareça, é pragmatismo puro. Você precisa estar aqui, é agora que você garante, até porque o que vai acontecer amanhã, a gente projeta, a gente planeja, mas a gente não tem certeza. Tem uma fase que você, não sei se foi na palestra, eu vi o vídeo seu, André, que eu acho que traz muito para o mundo corporativo e para o dia a dia. Quando você fala da sua trajetória para as Olimpíadas, parece que foi um mar de rosas, foi tudo tranquilo. Mas tem uma situação que você apontou, que você recebeu um feedback do Bernardinho, parece que você não foi convocado ou você não iria para a seleção, e você recebeu um feedback. E com esse feedback, você absorveu o feedback. E como é que você absorveu? E desse feedback, como é que você chegou na seleção? Porque eu acho que é um ponto muito legal da tua parte. A gente diariamente recebe feedbacks dos nossos chefes, dos nossos líderes. Tem gente que recebe e não gosta de receber a crítica, mas você recebeu e acho que por ela você está aqui. Você foi um campeão olímpico. Você poderia dividir com a gente? É exatamente isso. Tu viu muito bem. Na verdade, esse feedback ou essa ocasião foi talvez a mais importante na minha trajetória na seleção, foi o divisor de águas, e digo mais, foi o meu ponto de inflexão, na verdade. 2001 foi a chegada do Bernardo na seleção brasileira. A seleção brasileira naquele ano já colhia os frutos do trabalho do Bernardo, do nosso trabalho. Nós fomos pela primeira vez aquela geração campeões da Liga das Nações, que aquela época chamava Liga Mundial. 2002 era um ano muito importante para a seleção brasileira, um ano de campeonato mundial. Até então, a seleção brasileira masculina nunca havia vencido um campeonato mundial. Nós jogamos a Liga das Nações, a Liga Mundial, ficamos com o vice-campeonato, a final foi disputada no Mineirinho, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E alguns dias antes de a seleção embarcar para o Campeonato Mundial na Argentina, eu fui cortado. Tem uma questão mais específica dessa história, porque eu vinha de uma lesão, eu vim para São Paulo tratar essa lesão. Na verdade, eu optei por fazer uma microcirurgia que geralmente é feita num hospital. Eu optei em fazer num ambulatório, porque se eu fosse para o hospital eu não conseguiria ter alta para voltar aos treinamentos para tentar ir ao Mundial. Então eu falei, vamos no ambulatório mesmo. Praticamente botei uma faca entre os dentes, porque a anestesia não pegava, e aí fui. Teve toda uma questão específica, fiz a microcirurgia, descansei um dia e fui, me apresentei direto no Mineirinho, onde eram os últimos treinos antes de embarcar para o Mundial. Aí
Cheguei no Mineirinho, treinamos, voltei pro hotel. Antes de eu ir pro meu quarto para tomar banho e almoçar, me chamaram numa salinha e aí eu tava sendo cortado, né? Ali naquele momento eu tava sendo cortado pelo Bernardo, pela comissão técnica. Estávamos em 13 jogadores, só 12 participam de uma competição, então eu era o último corte, né? E ali me pegou de jeito, porque eu vinha de uma lesão, eu fiz uma opção por uma microcirurgia para estar ali, eu fui direto pro ginásio, cheguei no hotel para ir. Na verdade, eu já tinha escolhido meu nome porque eu tinha... O questionamento era porque eu passei por tudo aquilo e vim para ser cortado, né? Fui cortado na microcirurgia e cortado, e cortado da vezes, seleção, né? E aquilo me pegou de jeito, assim, fiquei muito chateado. Te confesso aqui que a seleção para mim era a minha vida. Aquele momento a seleção para mim, além de me manter em direção aos meus sonhos, me garantia uma posição legal no mercado, né? O jogador precisava muito da seleção para se manter no mercado. E ali meus sonhos estavam indo por água abaixo. Junto comigo vinham outras pessoas, né? O apoio da minha família e tal. Fiquei muito chateado, comecei a chorar, não me controlei, né? Vinha de muitos dias com dor na lesão que eu tinha. E aí pedi um tempo para respirar. E nesse tempo eu, sinceramente, assim, eu refleti muito sobre o que eu ia falar depois do corte, porque estavam ali todos os responsáveis por aquele feedback, né? E mesmo rapidamente eu pensei, poxa, qualquer que seja a minha reação aqui, eu preciso pensar no sonho que eu tenho. O meu sonho é maior do que aquele feedback. Se eu reagir de maneira agressiva e se eu falar tudo que eu tenho vontade para falar para a pessoa que me cortou, você fecha a porta. Não, eu vou fechar a porta e eu quero voltar para a seleção, né? Então eu me posicionei, não deixei de me posicionar. Eu falei para o Bernardo que eu não concordava com aquela situação, mas eu queria saber o que fazer para voltar para a seleção, porque a seleção de fato era muito importante para mim, era a minha vida, era a minha carreira, era o que eu amava fazer. E aí ele me deu um feedback, eu tinha que melhorar um fundamento técnico e eu tinha que melhorar uma habilidade comportamental, digamos assim, que era a liderança. Eu até perguntei, poxa, eu não enxergava... O famoso hard skills. Exatamente, exatamente. Mas eu não enxergava a liderança como uma habilidade que eu tinha. E ele falou, olha, você tem um potencial para ser um dos líderes e você não exerce. Peguei aquele feedback, botei na mala e fui para o meu clube. O fundamento técnico, que era bloqueio, eu sabia o que fazer, né? Treinar. Então treinei, mas eu também fui estudar os outros atletas, os que para mim eram referência nesse fundamento que era o bloqueio. Eu assisti vídeos, conversei com esses atletas, conversei com técnicos para melhorar, de fato, essa hard skills, né? Mas e liderança, né? Não sabia, nunca tinha enxergado essa incumbência para mim. Eu fui estudar sobre liderança, fui conversar com pessoas sobre liderança, reconheci alguns líderes que eram importantes para mim, procurei essas pessoas e aí eu descobri que, na verdade, o papel do líder, falando de uma maneira muito didática, digamos assim, o papel do líder é servir a equipe, servir ao propósito. E aí eu descobri que realmente, quando eu estava na seleção, eu estava olhando para o meu umbigo. Entendi. Eu queria ser o titular, eu queria estar ali. Não, peraí, quando eu voltar para a seleção, e eu vou voltar o meu olhar para o bem da seleção brasileira, sendo titular ou reserva. Eu acabei, naquele ano, sendo reconhecido como o melhor bloqueio do Campeonato Brasileiro, voltei à seleção e a partir do retorno à seleção eu mudei o meu olhar também, né? De novo, eu voltei o meu olhar ao bem da minha equipe, sendo titular ou reserva. Estava no banco de reservas, porque acontece, sim, e eu ia ser o melhor reserva que aquela equipe poderia ter. Pelo menos, na minha visão, era a minha intenção. Isso foi o meu divisor de águas. Eu me tornei um atleta que depois eu não fui mais cortado da seleção, até minha aposentadoria da seleção em 2008. Não sei se eu fui cotado para um corte, não me interessava mais, porque o que me interessava de fato era oferecer o meu melhor para a seleção brasileira. E, na verdade, eu oferecendo o meu melhor,
eu também tinha a minha melhor versão, eu também era beneficiado por essa visão. Essa visão, Gabriel, para mim foi divisor de águas, não só no vôlei, mas agora Não, em para outros ambientes, em outras profissões. o esforço dá um retorno, né? Sem Você nem dúvida. imaginou. E esse retorno foi a medalha olímpica. A E, medalha olímpica. e aí, me conta qual foi o teu sentimento de... Você viu a TV e falou assim, vou ser campeão olímpico, passa por esse corte e no final você pega a medalha olímpica, só em primeiro lugar do pódio mais alto das Olimpíadas. O que você pensou ali naquele momento? Tem uma imagem bem bacana e eu me emociono quando eu vejo essa imagem, é eu recebendo a medalha, beijando a medalha, olhando para a medalha, admirando, e ali eu me dei conta, assim, que a medalha é linda, é maravilhosa, é muito É bonita um de fato. símbolo, né? Era isso. Na verdade, a medalha não é só um objeto, não é só um objeto, não é só uma conquista. Ela é o símbolo de uma construção de uma jornada, construção de uma trajetória. Não, o que você está colocando aqui eu trago muito para o mundo corporativo e para os empreendedores, né? Porque muita gente tem sonho, tem talento, mas não faz o plano diário e o esforço e o aprendizado contínuo, né? E acaba Exatamente. ficando pelo caminho. E a pergunta é, no final, é qual que é a tua Olimpíada, né? De fato, o seu foi a Olimpíada, mas qual que é a nossa Olimpíada no mundo corporativo para você chegar lá e poder comemorar? Então, acho que essa primeira parte aí, conversando com você, eu faço essa analogia para o nosso mundo corporativo e a provocação, né? Qual que é a minha Olimpíada? Seja na vida pessoal ou na vida profissional, né? Montar uma empresa, chegar a CEO de uma empresa, chegar num cargo de liderança, conseguir uma vaga. Acho que cada um aqui que está ouvindo a gente e vendo, acho que pode começar a fazer essa perguntinha, né? Qual que é a sua Sim, Olimpíada? exatamente. Qual é o seu talento que você vai trabalhar diariamente para poder Qual é a chegar lá? medalha que eu estou Qual é a medalha que eu estou perseguindo, né? buscando? E o Exatamente. feedback tem E um aceitar os... papel importante nisso, né? Não, você procurou Feedback, experts no assunto também. Você não está sozinho nessa. Foi humilde, você era um jogador da sim, seleção brasileira e foi procurar companheiros que sabiam melhores do que você para poder aprender. A humildade também acho que conta muito. sem dúvida, sem É. dúvida. Então, o feedback, por mais que tenha uma Uma imagem, conotação né? No ruim. ambiente corporativo, eu escuto muito Eu isso não do vou falar o nome feedback, né? como Nossa, fala. exatamente. Nossa, feedback, serei fuzilado, né? Mas o feedback, independente da natureza do feedback, eu costumo dizer que feedback é uma dádiva. Verdade, velho. Uma dádiva. Você está recebendo de uma outra pessoa uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, ou melhor, a vista de outro ponto que você não talvez não esteja ocupa. olhando, exatamente. Isso é muito importante. Então, é É um uma presente. informação. Depois, na sua análise, você vai entender quais são as informações que eu posso aproveitar, quais que não têm sentido para mim, quais que são positivas e quais que eu não quero usar. E tá tudo bem. Uhum. E isso é muito importante, né? O feedback é muito importante. Agora, a construção de qualquer carreira, né? Jornada. De qualquer jornada ela é muito importante, né? Eu não preciso ser dono de uma empresa para me sentir Lógico, dono, é né? isso aí. Eu não preciso ser o CEO, um diretor para ser protagonista, né? isso. Isso é muito importante, né? A gente fala muito sobre o intraempreendedorismo, né? Eu não preciso, de novo, abrir um negócio, ter uma ideia genial para de ter o fato sentimento me de dedicar e dono. me engajar na minha jornada. Eu posso fazer isso mesmo trabalhando sob um Diariamente. regime CLT, não tem Perfeito. problema algum. Perfeito. Andrezão, você parou aos 38. E eu acho que você queria parar aos 40 e você parou aos 38. É uma decisão difícil, porque você é um atleta de alta performance, campeão olímpico, e tem que tomar a decisão de parar de jogar vôlei. Conta pra mim e pra todo mundo, como é que foi essa tua experiência, esse teu momento de tomar a decisão de agora eu paro, e na hora que você parou o que eu vou fazer depois disso? Legal. Eu parei aos 38, eu realmente tinha intenção de jogar o máximo que eu pudesse. Gostava muito, até hoje, assim, as pessoas me perguntam, André, você sente falta dos jogos? Eu falei, sinto, mas sinto mais dos treinos, do dia a dia. É muito gostoso todo o processo de preparação, desde a quantidade de horas de sono que você tem, da alimentação. Eu sempre gostei dessa organização do dia a dia para treinar. Gostava de estar na quadra treinando e buscando melhorar. Sinto muita falta disso. Porém, com 37 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma pequena lesão aqui na articulação externo-clavicular, na clavícula. Tá.
Parecia, eu lembro como se fosse hoje, parecia a picadinha de um mosquito, mas começou a me incomodar muito. Aí fui fazer alguns exames e descobri que eu tinha um edema ósseo, um edema articular, que depois passou a ser um edema ósseo. E é uma lesão muito rara no voleibol, acho que eu sou o primeiro caso no voleibol. Caramba. É uma lesão de maratonista pelos movimentos dos ombros, assim. Fui investigar, passei por dezenas de médicos, porque não me consolava, não me conformava com o diagnóstico de que aquilo provavelmente não tinha cura, que aquilo estava me limitando tanto, porque de fato eu perdi mais de 50% da minha força, eu ficava todo contraturado, e aí ao longo do processo descobri que a asma teve um papel nessa lesão, como eu era muito saturado nessa toda essa musculatura acessória da respiração, deltoide, trapézio, esternocleidomastoide, isso tudo sempre foi muito tenso em função da minha respiração de asmático. A vítima da história foi essa articulação externo-clavicular. Depois eu fui insistindo, tratando e insistindo, porque eu não podia parar, eu estava no final da carreira, não tinha tempo para me recuperar. Precisava de 6 meses parado. 6 meses parado na minha idade, era o final da minha carreira. E com a insistência, acabei quebrando um pedaço do osso, inclusive, que ficou solto na articulação. Insisti mais um tempo, muito remédio para dor. Eu não conseguia mais segurar a minha filha no colo. Eu falei, não vou brigar com o destino, eu vou parar, e eu tomei a decisão de parar. Em relação à transição de carreira, né? Porque primeiro que se fala é que o atleta se aposenta do esporte. Isso realmente pode ser muito traumático. Tanto é que Paulo Roberto Falcão, há muito tempo atrás, tem uma frase emblemática que, quando ele se aposentou, ele falou: o atleta morre 2 vezes. A primeira é quando ele para com a sua prática desportiva. Já sabendo disso, eu não estava preparado para morrer essa primeira vez. Então, lá no início da minha carreira, foi um acordo que eu fiz com os meus pais, sobretudo minha mãe, que eu iria pelo caminho do esporte, mas não em detrimento da educação. Que geralmente o atleta aqui no Brasil, infelizmente, ainda faz isso. Escolhe, ou é uma maneira de sobreviver através do esporte, e faz isso em detrimento da educação. Como eu venho de uma família onde as minhas irmãs mais velhas são professoras, a educação sempre esteve presente na nossa família. Eu falei, eu nunca vou parar de estudar, até porque o treino para o atleta é o estudo para outro profissional. Eu mantive minha carreira, minha vida escolar e depois acadêmica correndo paralelamente, mas eu não sou da época do EAD, né, do ensino à distância. Então, poxa, não dá para estar numa faculdade e estou com um livro na mão. E com o tempo eu descobri que adquirir conhecimento em outras áreas também agregava valor à minha performance esportiva, porque atleta bom é atleta inteligente. A caixa de comando está aqui. Então, poxa, se eu treino para o meu corpo ficar forte, resistente, ter potência, ter flexibilidade, ter habilidade, eu também preciso treinar o meu cérebro. Então, eu mantive essa vida de estudos ao longo de toda a minha carreira. Isso fez com que eu também já começasse a vislumbrar outras possibilidades. No final da minha carreira, eu agarrei algumas possibilidades e, com o conhecimento adquirido, eu transformei essas possibilidades em oportunidades e algumas oportunidades em realidade. Então, eu me graduei em gestão do empreendedorismo, porque eu entendi que eu tinha que aprender a embalar os meus conhecimentos de uma maneira específica e assertiva para oferecer para outros ambientes, inclusive o ambiente corporativo. Então, hoje eu tenho uma empresa que chama Heller Educação Corporativa, mas também através dessa empresa eu construí junto da minha sócia, que é minha esposa, um programa de iniciação esportiva para as escolas particulares. Nós temos alguns núcleos em Campinas e temos um núcleo social em Minas Gerais. Então, como é que funciona esse programa? Esse programa teve a origem nessa experiência adquirida num projeto social em Minas Gerais. Esse projeto tem mais de 15 anos. Através do know-how adquirido nesse projeto social, que de fato é social, a gente captava crianças e adolescentes da periferia lá de Lavras, que é a cidade onde nasceu a minha esposa, em Minas Gerais. Essas crianças iam até esse programa
para aprender a jogar voleibol, mas sobretudo para se desenvolverem de maneira integral. Com essa experiência, nós entendemos também que era uma possibilidade de transformar isso num negócio e oferecer para as escolas particulares como uma atividade extracurricular. Nós embalamos ou nós remodelamos essa metodologia voltada para esse público específico das escolas particulares. Então, hoje nós temos 2 núcleos em Campinas e um em Minas Gerais que funciona muito bem. A minha esposa cuida, ela coordena, dá aula, inclusive, e cuida de todas as turmas desse programa. Eu tenho uma frequência um pouco menor, eu vou uma vez a cada 15 dias, porque eu cuido do pilar da nossa empresa de educação corporativa, que eu te confesso que é um ambiente que me fascina pelo fato de perceber tantos componentes em comum com o esporte. Isso é fascinante. E é poder compartilhar com o ambiente corporativo esses ensinamentos ou esses componentes, ou até melhor dizendo, essas estratégias que são tão eficientes no ambiente corporativo. Isso me fascina e eu cuido desse pilar, enquanto a minha esposa fica com o pilar de educação e esporte. Assim, eu já fui ex-atleta, né? Cheguei na seleção olímpica, mas eu gosto muito do esporte, porque eu acho que quando você combina o esporte e a educação, ainda na infância, você está construindo uma futura geração que vai saber lidar com frustrações. Então, o que eu falo para os meus filhos, até que estão no esporte também, independente se você vai ser campeão olímpico ou não, mas eu tenho certeza absoluta que você vai crescer e você vai estar preparado para buscar aquilo que você tanto sonha. Então, esse trabalho que você faz já na base, ali nas escolas, com certeza vai chegar um bom profissional, um bom empreendedor, um bom homem, uma boa mulher na fase adulta para lidar com o dia a dia. Então, esse trabalho que você faz, tanto na educação corporativa e na base da criançada na sociedade, está criando uma geração muito melhor, uma geração que vai saber lidar com frustração e vai ter garra para buscar o teu sonho. Então, menos aquele lance de vou botar meu filho para ser campeão olímpico. Não, vou colocar meu filho no esporte para saber lidar com a vida. E acho que isso que é o teu trabalho bacana. Gabriel, eu nem vou falar para você que eu acredito nisso. Eu não vou falar que eu acredito. Eu sei disso. Eu sei isso. Eu vejo isso. Eu vi em mim, vi em outros atletas e vejo todos os dias em crianças e adolescentes. Esse processo é condição sine qua non. Vai acontecer, não tem dúvida. A criança que pratica esporte, faz a atividade física, ela entende a importância de seguir normas e regras, disciplina, independente de você concordar com elas ou não. Existem regras que eu não concordo, mas tenho que seguir, não tem dúvida. O esporte, você aprende a colaborar. A colaboração é a tecnologia mais poderosa que nós temos atualmente. Sim. No esporte, a criança e o adolescente entende qual é a diferença entre concorrente, adversário e inimigo. Adversário não é inimigo, não é inimigo. No esporte, a criança entende a construir vitória, mas também compreende a derrota. Que é o caminho da construção da vitória. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu digo mais, no esporte a criança entende também que é importante olhar para dentro, né? É o tal do autoconhecimento que banalizaram no mercado, né? O autoconhecimento é fundamental. Eu vou olhar primeiro para dentro. Eu vou olhar primeiro para o espelho, para ver o que eu posso fazer melhor, onde eu estou errando e que eu posso, que habilidades que eu tenho, quais habilidades que eu posso desenvolver, quais habilidades eu não tenho e eu posso compartilhar, eu posso pedir ajuda. Então, o autoconhecimento entra nessa, e através do autoconhecimento existem estudos que já comprovaram isso. A pessoa que exercita o autoconhecimento tem uma tendência muito maior de ter uma autoestima elevada. Isso é fundamental. Confiança. A pessoa que levanta a mão e pede ajuda, isso é sinal de confiança. Eu quero a tua ajuda, Gabriel. Você me complementa, você me completa. Isso é muito, muito poderoso no esporte. E o esporte ensina isso de maneira pragmática. É um conhecimento tácito que a pessoa, na vivência, na experiência, pode adquirir. O meu papel, até através da minha empresa, é compartilhar
Todas essas estratégias, esses conhecimentos que são tácitos do esporte, em explícitos. Então, eu organizo esses conhecimentos para compartilhar. Eu não compartilho fórmulas do sucesso, não compartilho poções mágicas, eu compartilho estratégias que a gente sabe que são muito eficientes no esporte e que são eficientes também em outras áreas de atuação. Não, bacana. Andrezão, você escreveu um livro, cara. Foque Ação, Colecione Resultados. Qual foi o insight para escrever esse livro? Deixa eu mostrar aqui para a galera. Poxa, isso é um filho que nasceu, um projeto de 6 anos. Eu sempre tive o sonho de ter um projeto literário. Eu sou um apaixonado por leitura, herdei isso da minha mãe, das minhas irmãs, que são professoras, apaixonado por qualquer tipo de literatura. Não é um projeto biográfico, Sim. não é um livro biográfico, é um livro que eu apresento a minha metodologia, é um livro de entrevistas, entrevistei muita gente bacana, entrevistei o Sandro Magaldi, o Bernardinho, o Bruninho, o Lars Grael, o prefácio do Bernardinho, o pós-fácio do Sandro Magaldi, entrevistei o José Salib Neto, o José Tolov Júnior, entrevistei a Adriana Felipelli, entrevistei o Ricardo Amorim, entrevistei um monte de gente. É um livro de estudos também, apresento pesquisas, e é um livro de mão na massa, porque em alguns capítulos o leitor pode escrever dentro do livro. É um sonho que se realizou para poder compartilhar um pouco dos conhecimentos, dos aprendizados adquiridos no esporte e também através dos meus estudos, através de um material didático, organizado, para as pessoas também terem acesso à construção. Eu não ensino aqui, olha, faça isso e você vai ter a garantia da sua medalha de ouro. O que eu ensino são alguns componentes, algumas estratégias fundamentais para a construção da jornada. O livro é um sonho realizado, está muito bem posicionado no mercado, estamos na segunda edição, já ficou 4 semanas na lista de mais vendidos da revista Veja e do site Publish News, o que é motivo de muito orgulho e que também serve de impulso para o segundo e terceiro que já estão sendo roteirizados. Você fala que é arquitetura da sua jornada, é isso? Isso, chama arquitetura da jornada. Eu, ao longo da jornada, fui identificando alguns componentes fundamentais, aí eu transformei isso de maneira mais didática. Não posso dizer que é um assessment, né? Mas a pessoa pode ter acesso a isso. Esse é uma ferramenta que eu criei com 4 componentes e a pessoa pode preencher, inclusive, esse gráfico. Está no livro. Eu chamo de arquitetura da jornada. Ela é composta por 4 componentes. O primeiro componente é a dedicação, é a quantidade de tempo e a qualidade da atenção que nós investimos nesse tempo. Capacitação continuada, aquisição permanente de habilidades, competências, aprendizados e conhecimentos, mas não é só aquisição, precisa colocar em prática. Se a gente só adquirir, é obesidade cerebral, se a gente precisa colocar em prática. O terceiro componente é comprometimento, é a clareza do compromisso funcional, é saber o que precisa ser feito, mas também a nossa capacidade de colocar todo o nosso repertório a serviço daquilo que a gente quer realizar. E, por fim, o desafio do século XXI para qualquer organização é engajamento. O que é engajamento? Conexão emocional mais ação. É aquela paixão. Meu primeiro técnico falava isso, sabe, Gabriel? Ele falava assim para mim: André, tem que ter tesão pela bola, né? O que a gente fala de paixão pelo trabalho hoje, mas não, de novo, não é discursinho motivacional. Hoje, estudos já corroboram que quando você se conecta emocionalmente com aquilo que você está fazendo, independente se você gosta ou não, a sua chance de você ter um resultado positivo é exponencialmente maior. Não estou falando aqui de gostar tudo aquilo que você faz. Não é assim, isso não é uma vida real. Tem coisas do meu trabalho que eu não gosto de fazer. Mas tem que fazer, exemplo. Pronto. Preciso fazer. Se eu preciso fazer para realizar, então que tal eu estar ali conectado emocionalmente
plenamente presente, porque a minha chance, quando eu estou conectado emocionalmente e plenamente presente, é muito maior de ter sucesso. A pessoa pode preencher, na verdade, ela vai atribuir alguns índices para esses 4 componentes, que na verdade são 8 subescalas, e ela vai ter um mapa de calor do que ela precisa fazer, o que está faltando, aquilo que ela já faz bem para a conquista e para alcançar os resultados e sonhos que ela tem. Você que está nesse mundo acadêmico, o que é neurocoaching? Legal, legal. Quando eu saí do esporte, eu me encantei com o coaching ao longo da minha trajetória esportiva. Isso é importante dizer que ao longo da minha trajetória, eu era atleta ainda, eu fiz tudo que eu enxergava como produtivo e positivo para agregar valor à minha performance esportiva. Então, eu fiz yoga, eu fiz psicologia esportiva, na verdade eu faço terapia até hoje. E aí o coaching foi uma ferramenta que surgiu, eu era atleta ainda, no final da minha trajetória esportiva, o coaching veio com tudo. Infelizmente banalizaram o coaching aqui no Brasil, mas o coaching é um método científico amplamente utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Eu fui procurar, fiz uma pesquisa de mercado, tive a ajuda também de uma profissional que me indicou uma metodologia consolidada aqui no Brasil, no Instituto Filipelli, aqui de São Paulo, que utiliza o neurocoaching. É um coaching baseado nos princípios organizadores do cérebro, em relação à nossa percepção entre ameaça e recompensa. É um assunto complexo, profundo, mas isso é importante deixar claro para quem está nos assistindo. O coaching não é conversinha motivacional, não é gritar, não entrar numa banheira de gelo, e aqui não há nenhum julgamento de valor, não estou aqui dizendo que fisiologicamente a banheira de gelo não tem efeito, não é isso. Eu estou dizendo só que o coaching não te dá a fórmula do sucesso, não te dá nenhuma poção mágica. O coaching é um método científico que facilita para quem está sendo submetido ao coaching, ou melhorar o coaching, para encontrar as respostas e os melhores caminhos, as melhores estratégias para você construir a sua jornada. Isso é muito importante dizer. Infelizmente, de novo, banalizaram isso no Brasil, mas existem formações bem robustas. Eu fiz 2 formações robustas que no seu total são mais de 6 anos de estudos nessas 2 metodologias. Então não é pouca coisa, é sentar realmente na frente, na sala de aula, e você estudar de fato para entender como realmente ajudar outras pessoas e profissionais. A sua palestra chama-se Momentos de Ouro, certo? Uma das palestras é chamada de Momentos de Ouro, tem outra que eu chamo de Excelência e Alta Performance, mas sim, tenho essas palestras. Tem uma pergunta aqui que a produção colocou, e aí como é que se adapta, né, essa palestra para o mundo corporativo ou próprio universidades, mas eu vou fazer uma provocação agora aqui. Maravilha. Se você tivesse que fazer uma palestra bem curta, sei lá, em 2 minutos, Momentos de Ouro, o que é para esse público que está assistindo e ouvindo a gente? Tem empreendedor, tem profissional, tem pai, tem mãe, tem jovens, tem velhos. Como é que você adaptaria Momento de Ouro? O que é o Momento de Ouro para esse público? Momentos de Ouro. Não pode fazer não pode fazer a do... O chifre do alce. O chifre do alce, que é muito legal, essa é conhecida. Mas a galera tem que assistir a palestra. Isso, exatamente. Poxa vida, Momentos de Ouro primeiro, tá? Momentos de Ouro surgiu como um título de uma abordagem para compartilhar realmente os meus momentos de ouro. O senso comum acredita que esses atletas olímpicos, eu sou um deles, né, são super detentores, né, ou são detentores de superpoderes ou super habilidades, e não é nada disso. Isso é um equívoco de quem não está inserido, um equívoco muito natural. Sim. De quem não está inserido no ambiente esportivo e não sabe que esses atletas, na verdade, são pessoas bem comuns que buscaram na sua rotina, todos os dias, repetidamente, se aprimorarem. Então, a palestra Momentos de Ouro, assim como Excelência e Alta Performance, é um momento, é uma abordagem onde eu compartilho as estratégias fundamentais. Existem várias delas, mas as principais estratégias realmente para a construção de uma jornada eficiente e eficaz. Então, as 3 principais estratégias do Momentos de Ouro. Primeiro,
Vou usar uma frase do Jim Collins. Tá. Primeira estratégia. Primeiro você vai olhar para o espelho antes de olhar pela janela e vislumbrar todas as possibilidades que o mundo te oferece. Então, primeiro olhe para o espelho para entender qual é a sua realidade. É fundamental. Você precisa entender de onde você está partindo para construir a melhor rota para o seu destino final. Primeira estratégia. Segunda estratégia fundamental, novo impositivo do mercado profissional. Novo impositivo do mercado para as organizações. Capacitação continuada. Você precisa se aprimorar todos os dias, caso contrário, você se tornará obsoleto no mercado. A gente vive num mundo que se transforma numa velocidade nunca antes vista. É o famoso mundo VUCA, né? Sim, Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se você não se capacitar todos os dias para se adaptar, você vai se tornar obsoleto no mercado. Terceira estratégia, colaboração. Entenda que você nunca está sozinho. Poxa, André, mas você vem de um esporte coletivo que é o voleibol. Voleibol talvez seja o esporte mais coletivo de todos, mas todos os esportes são coletivos. Poxa, mas como assim? E o tênis individual? O tênis é um esporte coletivo. A modalidade individual, ela é individual. Mas mesmo numa modalidade individual, por exemplo, 100 metros rasos, o atleta tem treinador, fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico. Sempre é um trabalho coletivo e se é coletivo, sempre envolve colaboração. Você não vai ter todas as respostas. Você oferece seus talentos, seus conhecimentos, suas habilidades, suas competências naquilo que você não tem, nas suas limitações. Você precisa entender que alguém vai te completar e complementar. Isso é natural. Que tal fazer isso de maneira intencional, né? Sim. Eu não preciso precisar de algo para pedir ajuda. Eu faço isso de maneira intencional e ativa. Então, essas 3 estratégias, para mim, são as mais eficientes. Autoconhecimento, capacitação continuada e a importância da colaboração. Perfeito. Até você tocou nesse ponto agora de esporte coletivo. Nossa campanha é com o Nadal, do Viva Empresas. E a assinatura é: sucesso é um esporte coletivo. Perfeito. E o Nadal é um tenista e ele não está ali sozinho. Tem todo um staff que apoia ele. Então, se ele ganha, ganha todos. Se ele perde, perde todo mundo. Então, mesmo na experiência individual, você tem um sucesso coletivo. E tem uma passagem, aí vai me desculpar, tá, André? Porque no mesmo dia eu conversei com você e conversei com o Giba, mas acho que foi na sua palestra, que você falou dos super-heróis. Você, o Giba. E aí, quando vocês foram campeões olímpicos e era uma seleção imbatível, vamos chamar assim, né? Imbatível. Vocês foram jogar na Europa. Cada um no seu time. Isso. Conta o que aconteceu nesse momento. Legal. É que nós fomos reconhecidos como a melhor geração de todos os tempos, né? Recebemos esse reconhecimento, eu sempre deixo claro que eu nunca tive a pretensão de saber se fomos ou não. Sim. Tem muita gente que fala que fomos de fato. Mas as pessoas imaginam que essa seleção que ganhou tudo de 2001 a 2008 era formada por super atletas com superpoderes, super talentos. Mas na verdade, quando nós nos reunimos, éramos jogadores comuns, digamos assim. Alguns de nós bons, outros muito bons, alguns excelentes. Alguns famosos, outros menos famosos. Mas o fato é que éramos atletas bons, muito bons, excelentes. Quando nós juntos decidimos de maneira intencional e ativa, através da colaboração, trabalharmos, aí sim nós realizamos coisas extraordinárias. E fizemos isso durante 8 anos. Ao final desses 8 anos, nos tornamos atletas extraordinários? Não. Não, porque nós éramos extraordinários juntos. E aí sim, depois das Olimpíadas de 2004, depois da medalha de ouro em Atenas, cada um de nós foi contratado por um time italiano. E a Itália, à época, continua até sendo assim, a Itália, à época, era a NBA do voleibol. Todo atleta queria jogar na Itália. Então, cada um de nós foi contratado por um time, porque os dirigentes, né, os donos dessas sociedades, lá na Itália, os clubes são chamados de sociedades, né? Os dirigentes, os donos, entendiam que trazendo esses atletas brasileiros, que eram extraordinários, a gente teria a mesma performance que tínhamos na seleção. E aí chegamos na Itália, cada um em um time, nós não tivemos a mesma performance
que tínhamos na seleção, porque lá nós estávamos sozinhos, ou melhor, era uma outra equipe com outro tipo de treinamento, com outros integrantes. Nós éramos ótimos atletas e realizamos coisas extraordinárias na seleção brasileira, cujo técnico era Bernardinho, que tinha Ricardinho, Giba, Nauber, André Nascimento, Gustavo Rodrigão, André Heller, Anderson, Serginho. Realizamos coisas extraordinárias com esse time. Na Itália era uma outra construção, era uma outra equipe. Nós não íamos simplesmente ligar uma chavinha e falar, olha, vou jogar igual eu jogava na seleção, porque eu não tinha os meus colegas. Poucos de nós, muito poucos de nós, raríssimos casos, tiveram performance próximas à performance que apresentávamos na seleção. E aí decepcionou muito o mundo do voleibol. Mas como assim? Eu contratei um super atleta e quem está aqui é... Parece mediano, então, né? Isso é muito... Exatamente, né? Isso foi muito emblemático para a gente, porque nós também, em um determinado ponto da nossa trajetória, reconhecemos isso e sabíamos, olha, talvez a minha performance aqui na Itália não seja a mesma da seleção brasileira, mas quando a gente voltar para a seleção, a gente sim, juntos teremos a performance que nós tínhamos, mas nós não tínhamos assim, né, Gabriel? Tínhamos simplesmente a performance, nós construímos todos os dias a performance. O que as pessoas viam no jogo, que era uma loucurada, a gente jogava muito rápido, né? Era um jogo muito veloz. O que as pessoas viam na televisão, no jogo, não se comparava ao que a gente fazia no treino. Nosso treino tinha uma intensidade 2 vezes maior do que a gente mostrava no jogo. Então, chegava no jogo, a gente estava confortável. Boa. Ano Olímpico. Bernardinho voltou para a seleção. E aí, o que vem? Vem uma medalha? Não posso deixar de fazer essa pergunta, Andrezão. É uma pergunta... Você não precisa acertar na mosca, mas... Não, maravilha. Não, mas a minha preocupação não é nem acertar ou errar aqui. É difícil, né? Difícil. Me entenda bem, nas boas aspas, é até quase... É um pouco até... cruel, nas boas aspas. A gente pensa assim, nossa, o Bernardinho chegou na seleção, medalha de ouro, certo, né? Sim. Cruel, de novo, nas boas aspas, porque não é só o técnico, né? Isso. E não são só os atletas. É uma construção. Estou insistindo nessa palavra, Gabriel, porque, de novo, eu não vou falar nem que eu acredito. Eu sei que é uma construção. Então depende do dia a dia de construção dessa equipe que é formada pelos atletas, é formado pelo Bernardo, é formado pelo Rubinho, pelo Ricardo Tabachi, pelo preparador físico, Renato Bach, pelo fisioterapeuta, pelos dirigentes. Então é uma construção de todos os envolvidos, independente da posição que ocupam. E nesse sentido, em uma equipe existem posições e funções diferentes, mas é importante que se construa um ambiente que, apesar ou além das posições distintas, todos entendam que tem a mesma importância. Legal. Isso é muito importante. Por que é importante isso? Porque antes de pretender uma medalha, é necessário construir uma cultura. E essa cultura é construída através de processos, é construída através de símbolos, é construída, sobretudo, através de comportamentos. Quando esses comportamentos são importantes? Todos os dias. Na verdade, a cultura é o que está no manual, é o que está ali naquele documento, que geralmente é enorme, mas, na verdade, a cultura, na prática, é aquilo que a equipe faz repetidamente todos os dias. O que a equipe fizer repetidamente todos os dias, a consequência desse processo será uma medalha de bronze, uma medalha de prata ou uma medalha de ouro. Estamos chegando no final, mas como você falou de construção, eu não posso trazer um insight aqui. Insight não, né? Uma dica. Eu vi um filme, se não me engano, o nome é A Remada para o Ouro. Ele fala de um time americano de remo, aquela modalidade que são 8 remadores, e a construção da jornada para ganhar a medalha olímpica nas Olimpíadas de Berlim. E era um time que não foi preparado para chegar nas Olimpíadas, mas a construção levou para as Olimpíadas. Então, se alguém tem dúvida do que é fazer a construção, não sei se você já viu esse filme, tá? Para mim é um filmaço. Saiu nos Estados Unidos, tá, salvo engano, tá na Amazon Prime. E o diretor é o George Clooney.
assim, quando você começa a falar de construção, me remeteu muito ao filme, porque mostra como é que construiu o time, tem o papel da liderança, tem o papel dos De remadores, cada remador. o treinamento, as frustrações para chegar na medalha olímpica. Então, se eu pudesse sintetizar como é que pode ser a construção, aqui não é do vôlei, mas levando pro remo, tem essa dica aí desse filme, que é um filmaço para mim. É um filmaço, eu não assisti, mas muitos amigos já me recomendaram. Agora eu E também, tá vendo? Agora fica... viu? Não, eu preciso Você tem que assistir. assistir Nós agora. temos feriado pela frente e vamos Eu vou ler o assistir. livro e você vai ver o filme, a Maravilha, gente troca convidado. uma Depois figurinha. trocamos figurinhas. A construção ela é muito importante. E é importante que todos saibam que é uma construção. Então é uma construção mesmo. Ela não é fácil, ela não é rápida, mas ela precisa ser feita todos os dias. E aí eu vou de novo compartilhar as 3 estratégias que eu acredito muito. Assim como para um profissional o autoconhecimento é importante, para um time também. Sim, total. O time também precisa olhar para dentro e entender, olha, de onde estamos partindo, onde queremos chegar. E quais componentes eu vou usar para construir essa trajetória. E a gente sabe que vai ter ajuste. E o autoconhecimento, ele total. cumpre uma função muito importante, porque ele pavimenta o caminho para todas as outras habilidades passarem. E aí, de novo, a gente vai olhar para a capacitação continuada. Né? Eu sigo olhando para o espelho, né? Exercitando o autoconhecimento, e a todo momento eu me deparo com algo que precisa ser melhorado. Então, você olhar para dentro, entender que essa construção é contínua, e eu também estou em constante construção. Nesse sentido, o aprimoramento contínuo para uma equipe, ele é fundamental. Fundamental. E essa construção e esse aprimoramento contínuo, ele acontece no dia a dia. Pode ser numa reunião formal, num podcast, pode ser num cafezinho, no atendimento a um cliente. Ela acontece no ali. dia a dia. São momentos de ouro que a gente tem que realmente aproveitar. E aí a colaboração entra numa maneira muito poderosa, porque eu não sou um super-herói, eu não vou conseguir realizar de maneira excelente todos os dias, mas quando eu fraquejar ou quando eu errar, eu sei que tem alguém de braços dados comigo para me alavancar, né? Seja com um carinho, seja com um abraço, ou seja para me chamar a atenção. Aí, cara, fica ligado aqui, vacilou aqui, vamos junto. Tamo junto. Sabe? Isso é muito legal. E quando a gente constrói um ambiente de confiança e de colaboração, esse ambiente permite esse tipo de interação. Eu sei que se eu não estiver num bom dia, você, Gabriel, você vai me ajudar. E quando você não estiver num bom dia, quando você vacilar, titubear, errar, eu também vou estar contigo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem, e a nossa construção vai continuar assim. Sensacional. Andrezão, a gente tem que chegar no final. Passaria 2 horas, aí 3 horas conversando com você. Cara, super grato por ter vindo aqui, compartilhar a tua experiência. Algumas coisas que nem acho que não estão nem no livro, você trouxe também da palestra para essa galera que está assistindo a gente e ouvindo. Tô super feliz e tenho certeza absoluta que quem assistiu e quem ouviu até aqui, com certeza está construindo o seu momento de ouro com tanto aprendizado que você compartilhou conosco. Muito obrigado, viu? A gratidão é toda minha. Muito obrigado pela oportunidade. Me encanta, é a minha profissão, mas eu tenho um encantamento absoluto pelo ambiente de vocês. Eu sei o quanto ele é intenso, e poder compartilhar alguns conhecimentos adquiridos no esporte ao longo da minha trajetória com vocês, para mim é um momento muito especial, e momentos especiais eu comemoro agradecendo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Já que você levantou a bola, eu vou cortar. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. Espero que vocês tenham curtido esse aprendizado maravilhoso que o André trouxe para nós. Fiquem atentos para os próximos episódios. Valeu, galera. Um abração. Valeu, Andrezão.